nessas épocas, a gente está tentando descobrir novas formas, né? E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês, né? Assim, como que a gente está vivendo a nossa função, a nossa profissão, a nossa vocação nesses tempos de pandemia e de pandemônio também. Tá? Vou ter que desligar aqui as notificações, né, gente? Não sei como que eu vou fazer. Se você desligar as perguntas eu acho que vão vir pelas notificações. Aqui, não sei. Então, aí o que a gente pensou, né? Fazer um bate-papo, começando pela Terezinha, né? Que vai nos trazer uma reflexão que ela já faz há algum tempo, né? Sobre os atendimentos online, as novidades que eles trazem, o que, apesar, né, de nós estamos nesse momento vivendo muito isso, mas a Terezinha já trabalha, já pesquisa isso já há algum tempo, né? Há mais de 15 anos, né, Terezinha? Né? Por aí. Uns 10, 12 anos. Isso, por aí. Então, e depois, então, né, vamos falar cada uma 15, 20 minutos, e depois a gente vê aqui, né, perguntas para a gente fazer o debate depois, tá bom? E eu depois, então, vou dar um certo depoimento, né, fazer com vocês, compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito a partir do atendimento online voluntário que eu tenho feito desde o início aí desse processo. Tá bom? Então, já são 10h05. Tá? Você quer começar? Vamos começar, Márcia? Acho que já tem algumas pessoas aqui, não consigo ver quantas, mas já tem um bom número. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, gente, para começar, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que estão aí presentes, que vão entrar, tá bom? Um bom dia para todo mundo. Eu estou vendo aí o pessoal cada vez mais aí se presentificando. Queria agradecer, né? Bom, como a Márcia falou, então, na verdade, eu já tenho um contato com essas questões desse tipo de atendimento que a pandemia, né, apresentou enquanto necessidade para a gente de trabalho. Tá? Então, na verdade, eu diria assim que em torno de 2006, aproximadamente, essa questão chegou para mim num encontro que eu fui em São Paulo, na PUC de São Paulo, tá? E que era sobre psicologia e informática. Na verdade, a equipe da PUC de São Paulo já estava trabalhando com isso e eu fui até lá ver um seminário da PUC em parceria com o Conselho, tá? E eu fiquei, assim, impressionada com as coisas que apareceram lá, né? E aquilo, a partir de 2006, não só sobre as questões vinculadas às patologias, né? Mas também as questões dos atendimentos, né, em relação a essas pessoas, tá, com determinados quadros clínicos, tá bom? Bom, eu estou falando de 2006, né? Mas vai ser depois, um pouco depois, que eu vou, na verdade, em torno de 2009, por aí assim, mais ou menos, né? Eu vou, junto com a nossa colega, que muitos de vocês devem conhecer, a Anne Meller, né? A gente vai começar a pensar algumas coisas a mais em relação a isso. Né? Na verdade, a gente começa a estudar e resolve fazer algumas pesquisas sobre isso. Tá? A gente começa a fazer pesquisas
já que a gente trabalha na universidade, a gente tem condição de começar a pensar isso junto com os alunos, principalmente os alunos que estão no estágio, tá? Estão começando a sua vida clínica. Tá? Bom, então aí a gente resolve e monta uma pesquisa para fazer esse trabalho, em torno de 2010, 2009, 2010 aproximadamente, tá? Que tinha por título o impacto da rede e das novas tecnologias na prática profissional. A gente estava tentando enxergar a visão do aluno de psicologia. Tá? A gente fez a aplicação de um questionário objetivo e também um questionário aberto, fizemos a apuração e verificamos que um grande número de alunos, né, se encontrava aberto, mas com ressalvas, tá? Em relação a esse tipo de atendimento que já estava acontecendo, ok? Depois a gente vai até comentar sobre isso, né? De alguma maneira, o atendimento online, atendimento por telefone, né, por Skype, ele já estava acontecendo, né? Mas não era, obviamente, assim, tão claro. O próprio Conselho já tinha editado em 2015, né, alguma regulamentação sobre isso, falando sobre isso, e ele já vinha, de alguma forma, sendo utilizado. Né? Bom, para nosso entendimento na apuração, a preocupação principal dos alunos da psicologia naquela época, 2010, a gente tornou a fazer essa aplicação em torno de 2013, tá? 12, 13, ok? Então, na verdade, a preocupação dos alunos era com relação à construção do vínculo, tá? A gente via que os alunos estavam se perguntando como essa relação terapêutica se constituiria. Afinal de contas, como seria isso? Como ela seria estabelecida? Essa era uma questão básica que os alunos receosos falavam. Tá? Na verdade, se dizia, né, que a presença, a questão da presença, né, física, né, lá dos sujeitos faria com que a não presença, na verdade, nos atendimentos, faria com que se perdessem muitas coisas. E aí existia uma série de ressalvas em relação a isso dos alunos. Né? É importante também falar que, diante disso, a gente fez algumas apresentações, né? E em eventos, né, em semanas da psicologia, para discutir um pouco mais essa questão. E numa das apresentações, assim, uma das coisas que eu dizia, que eu mais respondia quando os alunos perguntavam era, não sei. Eu dizia, não sei. Na verdade, eu sei o que não é, mas eu não sei exatamente o que é, ok? A única coisa que eu sabia, que eu dizia para todo mundo, todas as vezes a gente discutia isso, e obviamente as pessoas todas ficavam um pouco frustradas, né? Era que eu não sabia, mas eu sabia que o atendimento online, ele não era igual ao presencial, ele era diferente, tá? Por que eu dizia isso? Porque eu tinha tido já, eu participava de atendimentos online, né? Na verdade, alguns atendimentos com pacientes, né, que já tinham sido meus pacientes e que tinham ido viajar, estavam em trânsito, estavam trabalhando em outros países, né? Né? Eu conseguia perceber que existiam diferenças, mas a gente ainda não sabia. Tá? A gente não sabia como lidar com isso ainda. Tá? Na verdade, eu continuei trabalhando com isso, continuei estudando e a gente cada vez mais começa a perceber que efetivamente aquela questão inicial que os alunos tinham, que era um prioritário para eles, era o básico, a questão da relação terapêutica, sem dúvida alguma que a gente começa a perceber que realmente ela se desenvolve. Tá? A relação terapêutica, ela acontece. E eu agora, em 2019, né, eu fiz uma apresentação no Conselho Regional de Psicologia, quando houve a abertura da nova sede, tá?
eu tive a oportunidade, né, de participar de grupos de trabalho e fiz uma apresentação sobre essa questão. E existem estudos, sim, que mencionam, né, várias pesquisas que já foram realizadas, muito ainda precisa ser feito, mas várias coisas foram realizadas, que afirmam que a relação terapêutica ela consegue se desenvolver, sim. E isso é fundamental para o nosso trabalho, né? Mas fundamental, dentro da perspectiva psicanalítica, a gente poderia dizer que o mais importante é a questão da transferência, né? Vamos tentar estabelecer algumas relações disso aí, em primeiro lugar, para a gente falar, né? Bom, falar em transferência, então, é falar, na verdade, em repetição do infantil, é falar na atualização desse infantil, né? É falar na revivência desse infantil, ok? Bom, uma das coisas que a gente percebe, sem dúvida, é que isso se apresenta no contato, tá? Se apresenta no momento em que a gente está trabalhando online. Isso se apresenta. Mas muitos psicanalistas, né, evidenciavam essa mesma questão, né, com relação à transferência, a mesma questão se ela se desenvolveria. E uma das coisas importantes que se falava era que o corpo do analista, a presença do analista, seria fundamental para que se estabelecesse essa transferência. Que o corpo do analista, essa presença dele, seria a possibilidade de veiculação dessa transferência. Tá? Mas a questão que a gente pode perceber é, se a gente não tem online, né, essa presença física desse corpo, tá? Então, a presença corporal física, né, esse corpo que serve aí para isso, lugar de depositário dessas fantasias, né? Será que a gente não pode pensar que a gente tem, na verdade, uma outra presença, né, que torna capaz, possível, né, a presença e o estabelecimento da transferência? Né? Será que a gente não tem a evolução, vamos dizer assim, ou então a presentificação da transferência a partir do olhar do terapeuta, que se encontra ali na telinha, né? Da voz, né, do terapeuta, né? E mais ainda, importante para o estabelecimento do processo analítico, é a função de testemunho nosso daquilo que o outro conta. Daquilo que o outro fala, do que está sendo dito. Né? Então, portanto, o que a gente pode perceber é que, na verdade, a gente tem um outro tipo de experiência, né? Um outro tipo de estabelecimento de relação. A gente vai ver, e eu vou citar aqui o Carlino, que é um psicanalista argentino que pertence à IPA, né? Ele diz que a gente tem uma experiência compartilhada, né? E que essa experiência, nesta experiência compartilhada, a gente tem uma presença comunicativa. Eu acho assim, isso bem interessante, né? Porque isso vai falar exatamente de que o discurso, né, o olhar, né, a própria escuta, que eu vou falar daqui a pouco, né, o nosso testemunho, porque isso também é fundamental, né, o sujeito fala para mim, né, ele fala para mim na transferência, mas não é comigo, essa é a questão transferencial, né, ele fala, ele dirige, né, de alguma maneira para mim, mas não é comigo. Na verdade, ele está falando aquilo em relação a algum passado, né, que está se reatualizando, se presentificando. Né? Então, o Carlino fala dessa presença comunicativa. Né? E a outra coisa que eu vou usar para falar para vocês é uma fala, né, da Jo Gondar, agora há pouco tempo, né, que ela disse que, na verdade, a gente tem formas de presentificação diferentes.
ok? Vou usar isso, foi a fala dela, né? E eu acho que é exatamente isso, né? E nós vamos ver que ainda precisaremos muito de pesquisar, porque a gente não tem como simplesmente pensar o atendimento online, né, nos mesmos parâmetros de um atendimento presencial. Né? Fica muito difícil isso. Né? Mas eu vou dizer também que durante o atendimento online, a gente vai ver o quê? A gente vai perceber manifestações do inconsciente, nós vamos perceber, ok? E vamos perceber a associação livre acontecendo largamente dentro do processo, ali no atendimento online, ok? Então, portanto, a gente pode verificar que sim, alguns aspectos fundamentais aí de todo o processo analítico, ele se encontra presente. Tá? Agora, repetindo, o atendimento online não é a mesma coisa de um atendimento presencial. Né? É importante que a gente não faça simplesmente uma transposição rápida, imediata, como se tudo fosse igual. Não, não é a mesma coisa e é preciso que a gente entenda isso. Eu vou falar de dois aspectos importantes para a gente poder caminhar para o término, né? Que é a questão da escuta. Tá? Bom, escutar é fundamental, né? Ele é fundamental no processo, ok? E as nossas percepções, elas são muito importantes nesse processo de escuta. Tá? A gente sabe que a nossa escuta, ela se inicia não ali naquele momento direto, né? Mas a gente, num atendimento presencial, a gente consegue entender, né, e perceber coisas, né, que vão desde o primeiro momento onde essa pessoa chama pela gente. Tá? A gente vai poder perceber toda uma movimentação, então, portanto, a gente escuta, a gente percebe, né, esse sujeito, toda a sua movimentação de uma forma mais ampla. No que diz respeito aos atendimentos online, a gente vai ver que a gente pode falar numa certa restrição, né? A gente vai se utilizar, né? Temos um recurso sensorial muito específico, muito principal, né? Que a gente está ali no olhar, né? Na voz, né? No olhar, na fala, mas o olhar é alguma coisa, assim como nós estamos aqui agora, né? O olhar é uma das coisas bastante importantes, né? E assim a gente também, né, pode entender que assim como aqueles que têm algum tipo de deficiência, vamos falar dos cegos, por exemplo, né, que eles aguçam, eles conseguem desenvolver outros sentidos, né, o que a gente vai ver é que no atendimento online, no nosso trabalho online, tá, na sessão online, vai ser importante a gente desenvolver uma nova forma de perceber as coisas, ok? É uma forma de captar e entender outras coisas que estarão acontecendo também ali no nosso atendimento online. Nós vamos ter que ativar outras formas de perceber, outras formas de escutar e outras formas de empatizar com esse sujeito que está ali diante da gente, para que a gente consiga, evidentemente, né, perceber mais, entender mais o que está acontecendo, né, para que a gente possa, então, intervir. Tá? Nessa escuta que a gente faz, né, e que eu tenho feito já há algum tempo, tanto em pacientes novos, né, eu tenho novos pacientes, faço trabalhos em plataformas de atendimento online, então, na verdade, todo um primeiro tempo é feito online, né? Não existe o que está acontecendo agora, né? De que a gente já tinha um conhecimento, um contato, um atendimento e agora a gente transpõe, né? Agora a gente, com a pandemia, precisamos disso, né? Mas o que a gente observa é que nas sessões online os pacientes dizem coisas que antes eles não diziam nas sessões presenciais. Né? Quem atendia seus pacientes e que agora, diante desse novo momento, vem atendendo, né, os seus pacientes online nesse sistema, a gente começa a perceber que eles dizem coisas que eles nunca tinham dito. Tá?
E às vezes eu fico me perguntando, né, será que as pessoas sentem, pensam, expressam as coisas, as ideias, seus pensamentos, né? Então, por relação ao mundo cultural, né? Será que esse mundo, né, esse tempo desse mundo que de repente reaparece aí nesse momento mais claramente para esses sujeitos, né, no isolamento, né, nessa pandemia, nas condições dessa pandemia, né, será que na verdade, né, de uma forma, num tempo um pouco mais acelerado? Né? Porque isso também é outra coisa que a gente vê, né? Existe uma aceleração no tempo da apresentação dos conflitos, no tempo da apresentação das questões, das dores. Né? Isso se tornou muito mais presente para a gente, isso é claro, né? E, obviamente, a gente percebe também que esses sujeitos aceleram também o tempo da resolução. Isso é muito interessante. Né? Há uma total aceleração dos processos. A gente consegue perceber isso. Né? Tanto quando a gente trabalha com pacientes que são antigos pacientes, como também pacientes que são novos, né? Há uma aceleração dos processos. Eu estava conversando com a Márcia sobre isso antes, aí, e a gente estava se perguntando por quê, né? Por que será que há essa aceleração, né? E eu tive repensando algumas coisas, e aí, repensando, lendo, eu pude entender que talvez a própria tecnologia, né, traz em si a possibilidade de uma exposição maior do sujeito. Né? A gente vê trabalhos que se apresentam assim, né? O quanto o anonimato, entre aspas, né? Que não é exatamente isso, mas essa sensação talvez esteja se estendendo para esse espaço online. Né? Então, portanto, pode ser que tenha correlação com isso. E também uma outra coisa, será que diante da telinha, né, nesse espaço um pouco mais restrito, né, será que a gente não vê um afrouxamento dos mecanismos defensivos? Né? Será que a gente não consegue perceber que as pessoas dão uma relaxada nas suas defesas, né, diante dessa nova concepção? E a outra coisa que é muito importante também é que, na mesma medida, eu não sei se todos observam isso, mas na mesma medida é importante que a gente também seja mais ativo. Né? Isso é uma coisa que a gente consegue perceber. Né? Que, na verdade, nós nos colocamos muito mais ativos nesse momento. Né? A gente faz, na medida em que esse material ele se apresenta também assim, né? Ele vem mais para a gente, né? É interessante que a gente também se coloque um tanto mais ativo. Né? Bom, mas para a gente terminar aí, né, Márcia, eu acho que eu já estou aí mais ou menos uns 20 minutos aproximadamente, né? Eu acho que é importante a gente reforçar, a gente tem muitas outras questões para falar, né, antes de eu terminar, né? Mas a gente tem para falar a questão do silêncio, né, como é que funciona o silêncio aqui nesse momento, né, quais são as nossas dificuldades em relação a isso, né? A gente tem também uma outra coisa que são as questões da nossa própria exposição, né, das questões voyeuristas e exibicionistas que a gente pode ver, né? Não sei se todo mundo já deve ter reparado, né? A gente falou sobre isso um pouco, e o Márcio também, né? Que existe, né? Quando a gente está atendendo, nós também estamos lá na telinha, pequenininhos, né? Então, é muito interessante como seria, né? Conviver, não é isso? Conviver com nós mesmos ali, na telinha, enquanto estamos atendendo, né? Quais são as nossas reações, né? Então, a gente tem várias outras coisas que a gente poderia falar, né? Mas uma das coisas que eu queria dizer para a gente poder fechar é que não há, repetindo, gente, não há como utilizar
tá? Antigos referenciais para pensar esse momento atual de atendimentos online. Tá? Vai ser preciso que a gente, na verdade, se reinvente, ok? A gente vai precisar reinventar, né? A pandemia, na verdade, ela trouxe aí para a gente agora, né, de uma outra forma, a necessidade dos atendimentos online, né? Então, na verdade, o que a gente tem aí, como diria Silvia Nóbrega, num artigo dela agora, de 2014, 2015, ela diz que a gente está saindo do armário. Né? Quer dizer, tanto a psicanálise como os atendimentos, de uma maneira geral, a gente precisa, estamos, na verdade, saindo do armário. Quer dizer, é preciso que a gente efetivamente, né, leve em consideração alguma coisa que já está presente, ok? Mas que precisa ser estudado, e é preciso, né, que a gente pesquise mais e fale mais sobre isso, né, que a gente estude mais, porque isso está acontecendo. O Conselho agora, né, liberou tudo em 2019, né, todos os atendimentos, e é preciso que a gente estude mais e fale mais sobre isso, tá? Ou seja, a gente saia mesmo do armário, porque algumas coisas já vinham acontecendo e que agora a gente efetivamente possa falar mais disso, tá? Hoje, então, gente, a gente já tem algumas respostas, a gente já tem algumas coisas para dizer a mais do que lá na hora que eu fazia aquelas apresentações. Mas a gente ainda tem muitas perguntas, tá? É isso, gente. Eu trouxe, na verdade, só essas reflexões ali diante de tudo que eu tenho feito, né? Diante de todas as coisas que eu tenho escutado, tá? Muito obrigada. Querida. Maravilha, Terezinha. Tem uma opção de parabéns para você, palestra maravilhosa. Muito bom. E tem algumas perguntinhas que eu já anotei, as perguntas referentes aí às suas reflexões, e aí no final a gente retoma elas, tá bom? Se escuta dessa diferença, de como que ela se manifesta. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer, né? No momento, assim, eu acho até que a gente fica um pouco mais cansado. Eu não sei se você também isso, mas eu tenho escutado muito isso, né? Que enquanto o atendimento, né, online, ele tem sido muito mais cansativo, né, do que o atendimento presencial, né? Eu acho que a gente está tentando, na verdade, assim, se esforçar para conseguir manter aquela percepção, né, vamos dizer assim, aquele enquadro anterior, aquela forma de lidar com a situação que era do presencial, né? Mas, na verdade, é preciso que a gente invente alguma outra coisa, né? E que a gente consiga fazer com que a gente mude essa forma de perceber e não fique tão cansativo, né? A gente fica numa tensão, né? Para poder escutar exatamente esse outro desta nova forma, né? Que chega, eu vejo que a gente fica mais cansado, né? Comumente. E o Luiz Cláudio também fala que os pacientes antigos dele, né? Que deitavam no divã, ele continua numa posição assim, ele faz assim. Para a pessoa né, já funcionar como se estivesse no divã. Exatamente, Márcia. É muito interessante isso, né? Porque tinha alguns pacientes que deitavam e outros que não, né? É interessante como esses que deitavam, né, na verdade, eles continuam com algum exercício desse tipo, né? Então, na verdade, é interessante, né, porque eles colocam mesmo, né, parece que o celular aponta para outra direção e a pergunta é sempre essa: você está me escutando, né? Você está conseguindo me escutar, né? Quer dizer,
Agora é variado, né? Depende, na verdade, do paciente, né? Aqueles que já tinham esse exercício, né? Já se encontravam nesse momento do processo, né? Eles realmente eles continuam colocando o telefone, né? Numa posição onde você vê outras coisas, né? E o Luiz Cláudio está atendendo no consultório dele, que é na casa em frente onde ele mora. Então, ele está no ambiente. Né? Aí ele falou que vira a câmera para um quadro do consultório que fica em frente ao divã. De alguma forma, a pessoa fica num quadro ou alguma coisa para a pessoa sentir que está na sala. Né? É interessante como essa questão do setting, né, como ela também, de alguma forma, tenta se organizar de alguma maneira. Né? As pessoas acham, às vezes, não, o setting, né, vai ser corrompido. Né? Não, na verdade, ele vai se reorganizar nessa forma. Né? E aí, então, não há mais uma desvalorização do atendimento virtual. Né? Pelo contrário, vai valorizar, até porque ele é mais amplamente democrático, ele democratiza isso, né? Mas vamos ter que pensar nas suas experiências, sem dúvida. Sim. Uma colega nossa aí acabou de falar de que muitos pacientes até optam pelo atendimento por telefone. Sim. Né? Por telefone. O que isso foi feito também no início também, né, desses atendimentos, isso foi feito, né, foi feito durante um tempo, né, e hoje ainda é feito, né, exatamente de acordo com as solicitações, né, mas como que é isso, o que é isso, né, não é simplesmente, então tá, fica tudo igual também, né, não é exatamente assim, é importante, né, a gente poder perceber isso, né? Tem uma outra coisa aqui que eu acho que é interessante, que é a questão do silêncio. Eu mencionei, né, a questão do silêncio, né? Não sei como é que você tem visto isso e tal, mas é absolutamente diferente, né? Assim, né? Parece que é uma coisa muito mais difícil de ser vivida, né? Porque parece que as pessoas, nessa urgência, né? Nessa nova forma de estar aí com o outro, né? Parece que o silêncio é mais difícil de ser vivido, porque dificilmente isso acontece. Né? Isso dificilmente acontece nas sessões, né? E eu estou falando tanto de sessões, né, que tem pessoas que eu atendo única e exclusivamente desde o início pelo atendimento online, né, quanto pelo atendimento que a gente está fazendo agora, né? A questão do silêncio é difícil de ser vivida, né? Mas isso eu acho que é um aprendizado mesmo que a gente vai ter que fazer, né? Porque parece que a gente fica, como aqui, eu estou aqui para falar. Exatamente. Né? Então, fica aproveitando. Pode ser, a gente vai ter que aprender. O que eu tenho é devolvido muito. Mas e aí? Sim. Mas e aí? Né? Para a coisa continuar sem eu precisar ficar, né, falando. Mas o que é interessante é isso, né? Que parece que a telinha, né, faz com que as pessoas fiquem mais angustiadas em relação a ter que dizer alguma coisa, né? Então, isso é uma questão assim, bastante difícil, né, de ser vivida. É raro isso acontecer. E as intervenções são basicamente, né, do mesmo modo, né? Do mesmo modo, né? Agora, a gente pode ver também o quanto existem alguns silêncios também por conta da tecnologia, né? Vamos dizer assim, né? Parece que o tempo, às vezes, isso é uma coisa super importante também, né? O tempo da nossa intervenção, né?
como realizar isso, né? Como realizar isso, né? Você estava falando aí, por exemplo, do silêncio, né? Aí no silêncio você tem uma facilidade nessa intervenção, né? Mas parece que quando o sujeito está falando, né? Parece que a nível do atendimento online, isso é mais difícil de ser realizado, né? Parece que tem um time aí diferente, né? Para que você entre, né, no movimento, né? E eu acho que isso diz respeito mesmo, me parece que isso diz respeito mesmo à própria movimentação, né? De como acontece o próprio atendimento, né? Bom, eu queria só falar mais uma coisa, depois eu vou deixar para você a questão da Thelma, né, que fala da flexibilização vai continuar, os atendimentos vão continuar, eu acho que isso aí você poderia só falar só da questão da telemedicina. Ah, sim. Né? Então fala, depois eu falo. Isso, eu acho que você também pode dizer alguma coisa sobre isso, né? Uhum. Então, na verdade, a telemedicina cada vez mais está aí chegando, ela já chegou, né? A gente já vê isso, acontecendo, né? A gente já vê essa possibilidade, né? Essa plataforma mesmo que eu trabalho, né, que eu faço alguns atendimentos, na verdade, online, né, na verdade ela é uma plataforma mais ampla, é uma plataforma de telemedicina e que inclui, obviamente, os atendimentos online. Né? Qual que você está usando? Conexa? Conexa, Conexa. Né? Conexa é uma plataforma, né? Uma plataforma que é uma plataforma mais ampla de telemedicina. De telemedicina e inclui, né, os atendimentos de ordem psicológica, né, os atendimentos terapêuticos. Né? Então a telemedicina ela já está vindo, ela já está aí, já está presente há algum tempo também, e que aí agora, né, na verdade, isso vai, eu acho que cada vez se desenvolver mais. Né? Com certeza. Eu acho que não tem como voltar atrás. Né? Eu acho que e a psicanálise, ela é isso, né? Assim, dentro mesmo da obra do Freud, como ele vai modificando, né, várias coisas, porque faz parte desse aprendizado, né? A gente tem que ir onde o cliente está, vamos dizer assim, o paciente está, ou o sofrimento humano está. A gente vai adaptando essa escuta a partir dos princípios básicos, né, de transferência, associação livre, atenção flutuante, né, toda a estruturação e tal, a partir disso. Né? Quer dizer, o Winnicott, quando traz conceitos diferentes, ele traz porque ele já fez uma prática diferente. Ele viveu coisas diferentes e precisou, né, dar conta disso. Né? Então, eu acho que ela veio para ficar lá Eu também estou inscrita no Conexa, a gente vai começar agora, né, a participar desses atendimentos, porque muitas empresas, inclusive, querem contratar. Né? Exatamente isso, né? Eu acho que isso é o que você falou, né? Que de alguma maneira é a possibilidade das pessoas terem acesso, né? A essa uma democratização. Além de, obviamente, como você falou, né, de algumas coisas que são voluntárias, né, são atendimentos sociais, né, então, portanto, é muito importante que isso, de alguma maneira, continue, né, mas é importante que a gente assuma isso de vez, né, porque existiram, como você começou a falar também, né, existiam muitas resistências a isso, né? Resistências, né? Ao invés de, na verdade, né, entender que isso já veio para ficar, não tem como, né? Como dizia a gente já estava com isso acontecendo, com essa tecnologia acontecendo, né? Mas estava resistindo. Estava acontecendo, já tinha invadido os consultórios, né? Como não responder, né, a um paciente que te chama por WhatsApp, né? Como não responder, né? Eu acho que você pode estabelecer alguns limites para isso, né? Mas
como não responder a isso, né? Então, como não entender que a tecnologia, ela veio para ficar, não tem jeito. E é preciso que a gente faça pesquisas, estudos, né? Que a gente... Mas antes de tudo, né, Terezinha, que a gente saia do nosso zona de conforto, aquilo que a gente aprendeu a fazer, que se localiza, não vamos, né? Nós também resistimos, né? E ousar, continuar. Sim. E tentar fazer estudos, pesquisar, refletir com seus pares, né? Um pouco isso que a gente está fazendo, as sociedades também estão fazendo, né? Porque está todo mundo aprendendo. Exatamente, né? Quer dizer, a gente, eu acho interessante, né? Porque eu falei, né? 2006, né, Márcia? Que eu falei aqui no início. Então. Então, gente, a gente tem no mínimo uns 15 a 20 anos que já está acontecendo. Só que isso acontece, né? E as pessoas tentam ir trabalhando com isso, né? E as resistências, cada vez mais, elas precisam ceder, né? É importante que elas venham a ceder para que a gente realmente possa fazer um bom trabalho, né? É claro que a gente não pode dizer hoje que o atendimento online veio para substituir o atendimento presencial. A gente não pode dizer isto, né? Porque eu acho que são bandas diferentes, né? São perspectivas diferentes, né? Então, na verdade, fora que nós não sabemos como é que o mundo vai estar daqui a um ano, né, gente? A gente não sabe, você sabe? Eu não sei. Exatamente, né? não. Transformações vão ter que ser feitas. Eu só queria... Surgiu duas respostinhas aqui, né? Duas perguntinhas aqui. Eu perdi uma, da Manina Guimarães. Ela fala que o silêncio do analista, às vezes, é confundido com "e congelou". Né? Como que é demanda, como é que a gente, né? Fala de uma ansiedade, né? Você está aí mesmo, afinal de contas, né? E a outra, a Soraya Zambrano, acho, diz que qual seria a experiência da gente quando o paciente quer ultrapassar o tempo da sessão, né? Porque ele está em casa, está falando, está ansioso, você também está em casa, como é que é isso? Quer responder? O silêncio do analista confundindo com congelar? Não, eu acho que a questão, essa você já colocou bem, né? Eu concordo plenamente com essa história da ansiedade em relação... É novo para o paciente também isso, né? Então, ele fica ansioso, né, para saber. Por isso, eu até falei que com aqueles pacientes que ficam o celular ao lado, assim, né? Eles tendem a perguntar de vez em quando: você está me escutando? Você está me escutando? A ansiedade em relação a isso, né? Eu acho que isso é bem natural e tal, né? Eu acho que a angústia em relação a essa nova forma de estar também, né? E com relação à questão do tempo, né? O tempo, na verdade, quem determina isso é você, né? É você quem, da mesma maneira, né, que num atendimento presencial, né, o tempo, ele também faz parte de um contrato, né? Porque você também faz um contrato, né? Aliás, isso é importante dizer, né? Quando você atende um paciente de forma virtual, você também faz um contrato. O atendimento online inclui um contrato, né? Da mesma maneira, você vai estabelecer o limite em relação a isso, né? Esse tempo, né? Também na telinha da mesma forma, né? Você também deixar claro, o seu tempo acabou. Né? É lógico, com a sensibilidade, né, de perceber, né, que se tem ali uma questão muito cabeluda, né, o cara está chorando, né, não vai interromper, mas ir encaminhando para com certeza. Porque tudo tem um tempo, né? Tudo tem um limite. Então, realmente é preciso que a gente defina esse tipo de coisa, né? Então, a online não veio para substituir ainda, né? Não.
Nem para acabar. A gente precisa estudar mais, saber mais. Isso é uma das coisas importantes, né? Que a gente possa pensar mais ao invés de resistir, né? A gente tem que resistir menos e buscar mais os pensamentos, né? Quer dizer, a pandemia trouxe, na verdade, né, a possibilidade disso crescer, né? A gente se aproxime mais disso, aqueles que não se aproximavam, né, que se aproximem mais disso, né? Eu acho assim, né? É a chance para a gente, né? E aí conseguir que as pessoas sejam atendidas, né? A Silvana faz uma pergunta, que é uma outra questão, a territorial. O mercado não é mais regional. Como é que ficaria a fiscalização do Conselho? O Conselho já faz a fiscalização que é cabível, que é possível a ele, né? Na verdade, a fiscalização, objetivamente, o Conselho, ele, na verdade, nesses tempos agora de pandemia, ele liberou a possibilidade de você atender online, né? Mas você precisa fazer a sua inscrição lá no Conselho, no EPSI, que é para que você... E essa possibilidade de atendimento, a resposta ao Conselho, está ficando uma coisa mais automática, né? Por causa devido às próprias necessidades que a pandemia trouxe, né? Agora, o Conselho continua com as suas fiscalizações, né? Baixando, né, resoluções sobre isso, e é importante que a gente eticamente acompanhe esse tipo de coisa. Antes mesmo, né, Márcia, antes da gente, quando a pandemia, né, começou, né, o Conselho ele deliberou algumas coisas, né, ele propôs algumas coisas, né. Ele, na verdade, deu algumas orientações para o atendimento online e, na época, para o atendimento presencial que ainda estava acontecendo, né? Então, ele fez essa orientação aí, e eu acho que ele vai continuar fazendo essa orientação. Tem uma última questão aqui, que eu acho que até serve para a gente caminhar para o final, né? Que é quem que falou? A Tassiana Gurgel. Sinto falta do presencial, mas acabando a pandemia, espero que pelo menos esse, né, volte ao normal, né? Eu entendi que seria o censo, né? Mas enfim, tá? É isso que a gente quer, né? Que a gente possa, talvez até repensando de novo, a gente não sabe, né? Como que essas coisas Qual vai ser normal, né? Qual vai ser esse normal? Agora, o importante é isso, né? Nós prometemos que vamos estar presentes aqui. E cada vez melhor, né? Eu sabendo mexer mais nessas coisas. Vamos trabalhar mais nisso, né, Márcia? Por exemplo, tirar as notificações que ficam entrando aqui para mim. Vou tirar elas, não sei como, mas vou aprender, né? E isso, talvez o Instagram permita que a gente fique mais tempo, né? Quem sabe uma coisa que a gente já pensou, no sentido de até convidar alguém para vir aqui conversar. Isso, também. Né? Isso também vai ser alguma coisa bem legal, né? Assim, de fazer. A gente vai se aprimorar, né? Na verdade, a gente, como a gente tanto falou aqui, a gente vai se reinventar nessa história, né? Vamos nós duas aí pensar em alternativas bem bacanas para todo mundo, né? Quer se despedir? Já estou me despedindo. É um prazer, foi um prazer. A gente estava tão distante, né, de todo mundo, assim, quer dizer, a gente mantém contatos e tal, mas eu queria agradecer a todo mundo que chegou aqui, né, queria agradecer todo o carinho de todos presentes, e você também, minha amiga, agradecer a parceria, tá bom? É um grande prazer sempre.
E eu acho que a gente tem que fazer essas conversas e acho que até assim, chamar pessoas, né? Vai ser até mais fácil, porque as pessoas estão mais, né, disponíveis para esse encontro aqui, né? Assim, exatamente. porque, enfim. Tá, gente? Espero que vocês tenham matado um pouquinho as saudades, que tenha sido proveitoso trazer essas discussões, essas reflexões, né? E vamos embora, tá? Vamos sem tantas resistências, nos adaptando e aprendendo, tá? E participando cada vez mais dessa conversa humana. Tá bom? Beijo, Márcia. Beijo a todos. Muito obrigada. Desculpe aqui os erros, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.